Isso aí que você está vendo é o vulcão Teneguía. É uma erupção de 1971, aqui em La Palma, nas Ilhas Canárias. Eu sou o Henry Salgueiro, eu tenho 40 anos de idade, eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte. E nesse vídeo eu vou te contar por que eu larguei uma carreira na meta para vir ser guia de montanha aqui, nessa ilha maravilhosa que vocês estão vendo um pouquinho aqui atrás. Eu saí do Brasil em 2014, porque, cara, assim, as opções que estavam colocadas ali, para mim naquele momento no Brasil, elas não conectavam comigo, não me preenchiam, eu não achava que aquele era o meu caminho, né? Eu sempre pensei qual seria o meu caminho, sempre tentei encontrar esse caminho, e quando eu saí do Brasil, eu não tinha a mínima ideia do que era que eu queria, do que era que eu estava procurando, o que eu queria ser e fazer na minha vida, mas eu tinha muita clareza de que não era nenhuma das coisas que eu poderia fazer ali onde eu estava, né? E com essa certeza eu saí. Eu fui para a Itália primeiro, uns 2 meses, passei uns 3 meses na Alemanha, depois eu cheguei a Barcelona e morei 1 ano e meio em Barcelona antes de vir para cá, para as Canárias, que também estão na Espanha. O arquipélago canário pertence à Espanha. Se você, como eu, nunca ouviu falar disso, eu nunca tinha ouvido falar também antes de vir para cá. E pouco tempo depois de chegar a La Palma, eu cheguei aqui em setembro de 2016, eu comecei a trabalhar como guia de montanha. A ilha é espetacular para isso, são mais de 1.000 quilômetros de trilha, lindas, assim, espetaculares. É alta a ilha, tem mais de 2.200 metros de altitude. E eu comecei a trabalhar como guia de montanha aqui, cara, consegui me estabelecer no trabalho, fiz boas relações assim com os meus companheiros de trabalho, com os chefes da agência que eu trabalho e tal, e estava numa posição boa. Só que, assim, o tempo todo eu sentia que ainda faltava alguma coisa, né? Assim, que é linda a ilha, a vida aqui é maravilhosa, é um nível de vida, socialmente falando, muito alto, sabe? De qualidade de vida, assim. Eu não ganho muita grana, assim, um salário, assim, esplendoroso, vamos dizer, mas o custo de vida aqui é barato, então eu consigo me manter bem e tal. Tudo certo, né? Tudo maravilhoso, né? Um trabalho que se encaixa totalmente no meu perfil, assim, é feito para mim, eu sou feito para isso e tal. Só que ainda assim eu pensava que faltava alguma coisa, sabe? E eu não sabia o que era nessa época. Hoje eu sei o que é. Hoje eu sei o que era que faltava, mas nessa época eu não sabia. E aí eu fiquei aqui trabalhando até a pandemia, e quando veio a pandemia, você se lembra, ou seja, trabalhava com turismo, né? Fiquei mais de 1 ano sem ter turismo aqui, sem ter trabalho, porque não vinha gente para a ilha. E naquela época, você lembra, a gente não sabia se ia ser só esse ano, ia ser 2, 3, 5 anos, né? Era muito incerto tudo, né? Então eu comecei a pensar, a procurar o que eu poderia fazer então, né? Se não se restabelecesse o trabalho que eu tinha aqui, olhar outras opções. E, cara, eu sempre fui muito megalomaníaco também, sacou? Eu pensava sobre o que ia ser a minha vida, e eu sempre achava que eu ia fazer coisas grandes, assim, que eu ia ter uma história de vida incrível, que todo mundo ia ficar impressionado, assim, sabe? Que eu ia fazer coisas fantásticas, ia ganhar muita grana, ia ter um título de trabalho invejável, assim, sabe? Tinha muito essa megalomania. E hoje eu sei que quando eu estava aqui em La Palma, antes da pandemia, o que eu achava que faltava para mim, que eu não conseguia estar totalmente satisfeito aqui, era isso, era essa megalomania, né? Eu não estava ganhando um super salário para ser rico, né? As pessoas me perguntavam o que eu fazia, eu falava que era guia de turismo, que é um nome, assim, de uma profissão que no Brasil, né, você não... Uau, caramba, guia de turismo, né? E então, assim, eu achava que eu tinha que fazer algo mais socialmente invejável, sabe? Só que naquela época eu não tinha consciência que era isso o que estava me faltando, né? E aí veio a pandemia, eu comecei a pensar o que outra coisa eu podia fazer, acabei encontrando um trabalho na Meta
em Dublin, na Irlanda, que era um desses trabalhos durante a pandemia que originalmente não era remoto, né, não era home office, mas que esteve home office por um tempo por causa do distanciamento social e tal. Então fui para Dublin para fazer esse trabalho, e quando eu saí daqui, eu lembro até hoje, cara, eu levei o carro daqui de La Palma para a Irlanda, eu atravessei a Espanha inteira, do sul ao norte, a fronteira com a França, e depois a França inteira, até a Normandia lá para pegar um ferry que me levasse com o carro para a Irlanda, né? E eu ia dirigindo naquela estrada e pensando assim, é isso, assim, é isso que me faltava, agora eu vou chegar lá, vou ter uma carreira na meta, vou crescer e vou ter um título importante, vou começar a ganhar dinheiro, e aí todo mundo vai olhar para mim e falar, caramba, que cara, né? E aí eu fui, fiquei mais de um ano, fiquei uns 13, 14 meses, eu acho, trabalhando home office, né? Até que passou essa história de home office, não precisava mais, e os caras decidiram voltar para o escritório, né? E aí a gente voltou para o escritório, assim. Você imagina que é um escritório, né, uma sede de escritório da Meta, né, em Dublin, que é o principal sede europeia da empresa, né? Cara, assim, é um escritório assim, imelhorável, né? Impossível de melhorar, assim. É um edifício super moderno, você tinha uma mesa lá grande, né? Mesa, aquelas que sobe e desce com toque de botão, você tinha todas as regalias lá, tinha um restaurante incrível que era pra gente almoçar lá todo dia grátis, sabe, assim. Tinha tudo que um escritório podia ter, né? Cara, eu durei 4 dias nesse escritório. Assim, eu lembro que, por sorte, eu tinha férias programadas já antes de decidir voltar para o escritório. Eu tinha as férias programadas para o 5º dia, sacou? A gente voltou para o escritório, trabalhamos 4 dias e no 5º já começavam minhas férias. E, cara, nesses 4 dias que eu estive lá, eu ficava olhando em volta, assim, né? Ficava olhando meus companheiros e tal, ficava olhando as pessoas que estavam acima de mim. A gente tinha reunião e eu via os caras que eram o chefe do meu chefe, do chefe, sabe? 3 níveis acima de mim. E eu pensava assim, cara, o que é que eu tô fazendo aqui, né? Assim, era a única certeza que eu tinha quando eu saí do Brasil, que me fez sair do Brasil, era que eu não queria isso aqui. Porque a possibilidade de ter uma vida como essa eu tinha no Brasil, né? E era essa possibilidade que eu não queria, né? Era isso que eu não queria vir a ser no Brasil, né? E de repente eu tava lá, sacou? Eu falei, que aconteceu? Como que eu vim parar aqui? E eu lembro assim que cada vez que eu pensava isso nesses 4 dias, cara, me dava muito medo de eu não conseguir voltar pra cá, pra La Palma, sacou? Incrível, né? Como é a vida, assim, como é a cabeça da gente às vezes, né? Tipo, eu estive aqui 3 anos e meio pensando que, aliás, mais, né? 3 anos e meio foi até começar a pandemia. Eu saí daqui em 2021 depois. Pensando que faltava alguma coisa, que não era isso aqui, que era legal, mas não era para sempre, né? La Palma e tal, que não me preenchia. Eu tive que sair, atravessar 2 países, ir lá para uma ilha lá no norte, na Irlanda, começar outro trabalho, mudar minha vida toda para perceber que era isso aqui mesmo, né? Cara, me dava muito medo de eu não conseguir voltar para cá, sacou? No final desses 4 dias, eu já decidi assim, vou entrar de férias e não volto mais, assim, acabou as férias, eu me demito, eu não trabalho nesse escritório nem um dia mais. E, cara, eu vou começar a pensar como é que eu posso voltar para La Palma, né? Já falei com o pessoal daqui, com a agência que eu trabalho. Olha, eu acho que eu vou voltar para aí, tem como? Vocês me contratam de novo? Com certeza, né? Eu tinha deixado uma boa imagem aqui, tinha deixado todas as portas abertas aqui, felizmente. E aí eu tive que esperar um pouco mais ainda, porque isso foi no começo de 2023 e ainda estava devagar o turismo aqui nessa época, porque é intertemporada, né? Tive que esperar até o verão europeu, que é no meio do ano, para voltar para cá.
e voltei no meio de 2023. E, cara, assim, é incrível isso, né? Tipo, voltei para a mesma vida, para o mesmo trabalho, no mesmo lugar, só que a forma como eu enxergava isso era totalmente diferente, sacou? Era exatamente isso aqui. E assim, eu via o meu trabalho, as pessoas, a ilha, com uns olhos completamente diferentes de antes, assim. E eu percebi, cara, assim, a conclusão que eu tiro disso hoje, voltei para cá em 2023, né, é que eu decidi sair daqui e não valorizei o que eu tinha aqui em La Palma antes de ir para a Irlanda por conceitos pré-estabelecidos, por uma mentalidade que eu tinha construído a minha vida toda aí no Brasil de, sabe, de ser grande, de ser assim respeitado por tudo que eu tinha feito, de ser invejado, de as pessoas acharem que eu tinha tido uma vida incrível, de ter muita grana, sabe? Passei a minha vida toda pensando isso e foi isso que me fez tomar a decisão mais errada que eu tomei na minha vida até hoje, que foi sair daqui, né? Que depois eu pude corrigir. Tive a sorte de poder desfazer esse erro, né? E enfim, cara, eu não tô scriptando esse vídeo, eu tô começando o canal com esse vídeo, eu tô falando aqui do meu coração, da minha cabeça para fora mesmo, e por isso que esse vídeo tá saindo do jeito que tá, né? Poderia ser muito melhor. Mas, cara, assim, eu acho que a principal lição que eu tiro disso é que a gente é muito produto da onde a gente tá, né? Eu gosto muito de um filósofo chamado René Girard, francês, que ele tem a teoria do desejo mimético, né? E ele diz que, assim, a gente deseja por mimetismo, né? Pelo que a gente vê, né? Tudo aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer é baseado no entorno que a gente está, né? E eu vim de uma visão muito, não sei, capitalista nesse sentido, né? Muito de rede social, muito de sucesso, um tipo específico de sucesso, né? Na vida, que é o que se vende muito aí em qualquer lugar do mundo, né? Nas grandes cidades, assim, né? No Brasil, eu vinha de Natal também, nas redes sociais, na televisão. E depois que eu voltei para cá, eu comecei a entender que, para mim, na minha opinião hoje, tipo, o mais incrível que eu posso fazer, a coisa mais fantástica, mais inacreditável, assim, né, dentro desses padrões que eu estava falando antes, é o que eu tenho aqui hoje, né? Eu moro numa ilha que tem uma qualidade de vida altíssima, assim, cara, das mais altas da Europa, sacou? A infraestrutura aqui é espetacular. Tem zero violência, eu vivo com a chave do lado de fora da porta, sabe? Eu durmo com a chave metida na porta pelo lado de fora. É uma casa assim, sem muro, sem cerca, sabe? Do lado da rua, assim. E com a chave na porta, né? Cara, essa paisagem aqui é o tempo todo assim, né? Na minha vida, todo dia. Eu tenho um trabalho lindo que eu adoro, né? Trabalho como guia de montanha. E eu vivo uma vida bem, assim, humilde, bem pequena, sabe? Com muito pouco mesmo, assim. Eu fui e voltei da Irlanda com uma mochila só que dava para levar dentro do avião, sabe? Eu me mudei sem despachar bagagem, assim. Eu vivo uma vida minimalista, com bem pouco. Eu moro numa casinha bem pequena, assim, bem simplesinha, uma casa antiga, uma casa de campo, né? No meio rural, assim, bem velhinha. Eu tenho um carro velho também, um Clio 2014, tá bem baleadozinho, eu adoro esse carro, né? Então, para mim hoje, aquela ideia que eu tinha lá atrás de sucesso, de uma vida incrível, né? De uau, uma coisa assim, fazer algo grande, né? Para mim é o que eu tenho hoje,
uma vida simples, com pouco, né, num lugar tranquilo, numa paisagem bem bonita, e é incrível que eu não conseguia perceber isso antes, né? Eu tive que sair, tive que perder, tive que meio que ver um pouco da realidade lá fora de uma carreira, né, de trabalhar numa cidade grande, numa empresa grande, num escritório cheio de gente, atrás de um computador sentado numa mesa, para entender o valor do que eu tinha aqui. Cara, assim, eu tô começando o meu canal, é o primeiro vídeo, um vídeo sem edição, sem roteiro, poderia ter ficado muito melhor, eu nem sei quanto tempo já faz que eu tô falando aqui, mas eu queria me apresentar nesse primeiro vídeo e dar uma ideia do que vai ser esse canal aqui. Eu gosto muito de filosofia, eu quero começar a estudar filosofia de uma forma mais organizada, e essa é uma das razões também pela qual eu estou fazendo esse canal, para meio que me forçar a ter uma constância mais no meu estudo de filosofia, que vai me ajudar a produzir conteúdo aqui para o canal. Trazer um pouco dessa perspectiva de uma vida simples, minimalista, com muito silêncio, com bastante tempo livre, com muito pouca coisa. Mostrar para vocês essa ilha maravilhosa, assim, essa paisagem que vocês estão vendo é só uma de, não sei, dezenas, cara, que eu posso mostrar aqui no canal. Eu tenho pensado já gravar vídeo em muito lugar diferente aqui na ilha. É lindo, vocês vão ver. E eu acho que pelo lugar que eu tô, né, pela vida que eu levo, por estar aqui, pela história que eu tenho também, eu acho que eu tenho uma perspectiva de vida que eu acho que é legal de compartilhar, né, que para muita gente que está buscando um pouco mais tranquilidade, ou enfim. Aqui no canal vai ser mais ou menos isso, né? Se você ficou até aqui, muito obrigado. E se você gostou desse vídeo, cara, muito importante, o primeiro vídeo do canal, dá essa força para mim. Se inscreve aí no canal, curte esse vídeo e deixa algum comentário. Eu quero muito, muito, muito saber quem é que está assistindo esse vídeo. Fala algo de você, da onde você sua idade, sei lá, se você está procurando um estilo de vida mais tranquilo. Eu prometo que eu vou responder todos os comentários, a gente vai trocar essa ideia. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Um beijão.